Então, imediatamente, quero passar a palavra para a Inês. Ela é doutoranda e mestre em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela USP, graduada em Letras, com habilitação em Português e Inglês e Pedagogia. Professora adjunta da Universidade Cruzeiro do Sul no curso de Letras e Português e Inglês desde 2001 e procuradora institucional e assessora da Pró-Reitoria de Graduação e Extensão desde 2008. É membro do Grupo de Integração Acadêmica da Cruzeiro do Sul Educacional, atua principalmente nas áreas de língua inglesa, planejamento, educação, análise do discurso e currículo. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao Solon Caldas, diretor executivo da BMS, pelo convite e dizer que eu fico muito feliz de partilhar essa mesa aqui com a Silmara, com a Norma e com o Hugo, na medida em que a gente vem fazendo um trabalho conjunto em relação ao sistema EMEC, e eu acredito bastante nesse projeto, e acho que a gente vai ter uma interlocução, vamos dizer, mais próxima, né, melhorada em relação ao que nós temos hoje. Bom, o tema é falar sobre o perfil, papel e atuação do procurador institucional. Então, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre as várias identidades, né? Então, o pesquisador institucional é constituído por essas várias identidades aí, além de muitas outras que não estão em voga aí no papel do trabalho, e, portanto, nós somos sempre muito múltiplos e demandados por diversas questões, por diversos setores, seja do lado do Ministério da Educação, seja do lado da instituição a qual representamos. Então, a minha apresentação vai ser um pouco mais macro, porque eu estou apresentando com a Norma, que vai fazer uma descrição mais detalhada da atuação pontual junto aos sistemas. Então, eu não vou falar exatamente das nossas demandas em relação aos sistemas, do nosso cotidiano, porque a Norma vai falar, e seria gastar o tempo repetitivamente, né, numa questão que é bastante interessante. Bom, eu vou concentrar em perfil, papel e atuação de maneira macro, tanto do lado do Ministério da Educação, mas principalmente do lado da instituição. Tá? Então, pode ir. Aqui, desculpa. Primeira coisa, como eu acabei de introduzir, as várias identidades do procurador pesquisador institucional, demarcada, perpassada por um perfil bastante múltiplo também. Então, eu fiquei pensando, né, qual seria o perfil de uma pessoa para conduzir essa relação, essa interlocução entre o Ministério do Trabalho e a instituição nas demandas das políticas de avaliação, regulação e supervisão. E, obviamente, o elenco é muito maior do que esse. Eu fiz uma seleção, eu fiz um recorte, né, desse sujeito constituído pelas várias identidades. E a primeira delas, assim, tem uma característica de responsabilidade com esse papel, não é? É uma função exercida por esse sujeito que demanda uma responsabilidade imensa, né, de articulação com todas as informações e dados pelos quais os quais passam pelas nossas mãos. Então, qual seria o perfil? Um sujeito responsável, um sujeito organizado, né, que saiba localizar as informações no tempo e na velocidade necessária, um sujeito atento a detalhes, né, portanto, minucioso, na medida em que todas as informações e dados com as quais manuseamos estão correlacionados, né? Às vezes você dá atenção para uma parte da informação e esquece que essa parte da informação também está ligada a um outro aspecto. Então, essa atenção e essa minúcia ao tratar as informações, eu considero que seja um perfil bastante importante do procurador pesquisador institucional. Nós temos
obviamente, a questão da ética e do comprometimento desse sujeito, pelas duas frentes a que atende, pela frente do Ministério da Educação, pela frente da instituição. Não é? Ele é um interlocutor, ele responde pelas informações prestadas, e isso eu não consigo enxergar sem esse comprometimento e sem essa ética. A última, mas não menos importante, característica desse sujeito pesquisador, procurador institucional, é a articulação. Essa seria, talvez, uma característica central, porque eu enxergo o procurador institucional como um mediador. Ele é um mediador dessa relação, frente às políticas públicas e frente à educação e à qualidade da educação que nós almejamos. Como um mediador, ele está sujeito a várias demandas, né? a diversos dados e informações. Sendo um articulador, eu tenho aí desenhado algumas competências que eu considero gerais relativas a esse papel, a essa atuação do pesquisador-procurador. Em primeiro lugar, alguém que tenha um conhecimento da base legal da educação, que é a base que sustenta todas as ações que esse sujeito vai desenvolver. Né? Então, conhecimento da base legal, das leis, normativas, resoluções, é um aspecto bastante importante. Conhecimento de sistemas de informação, não só daqueles que ele manuseia com o Ministério da Educação, aqueles sistemas que ele tem a interlocução, mas também os sistemas internos da instituição. Né? Muitas vezes, a instituição possui sistemas que não conversam, que não convergem, então ele é demandado a lidar com diversas instâncias, com diversas hierarquias de sistemas. Ele tem que ter um conhecimento estratégico da instituição, né? Sendo um mediador dessas informações entre o Ministério e a instituição, ele precisa conhecer, ter um conhecimento estratégico dessa instituição, competência para análise e síntese de dados, de informações, de indicadores, conhecimento de processo pedagógico global, porque o nosso negócio é educação, né? Habilidade para orientar processos, o pesquisador, procurador institucional, ele está sempre numa relação dialógica com diversas instâncias na universidade, né? Desde reitoria, pró-reitoria, especialmente coordenações de curso nos processos de regulação e supervisão, avaliação. Então, essa habilidade para a orientação dos processos é bastante importante. E, aliada a essa habilidade de orientação, obviamente, habilidade para se expressar e redigir instruções. Não é? Porque, como mediador, não é ele, por exemplo, quem vai elaborar um projeto pedagógico, mas ele tem instruções relacionadas à regulação sobre esse projeto pedagógico. Então, ele precisa comunicar-se com clareza. Né? Essa é uma habilidade que eu considero importante, vindo da área de linguagem. Enfim, conhecimento dos processos de avaliação, regulação e supervisão do Ministério e toda a normatização, as legislações, as bases legais subjacentes a elas, comprometimento com as políticas públicas na melhoria e qualidade da educação, conhecimento do contexto da instituição, para imprimir uma maior velocidade, confiabilidade na coleta de dados e informações para serem repassados ao Ministério, conhecimento dos documentos institucionais que fundam a instituição, que regem as normas, as regulações da instituição. Enfim, esse é
Essas são algumas das competências, né? Acho que se eu fosse ficar listando, são infinitas, na medida em que o sistema é um sistema dinâmico. A legislação também é dinâmica, ela vai sendo alterada na medida em que os processos vão sendo reestruturados, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi um recorte dessas competências gerais. Mas, obviamente, elas estão imbricadas e contêm muitas outras competências, né? Do ponto de vista da instituição, não sei se está bom para enxergar, mas vocês vão receber a apresentação, vão ter acesso no site. Do ponto de vista da instituição, eu fiz esse desenho representando aí o pesquisador procurador institucional como um mediador na validação dos dados. Então, existe toda uma estrutura da instituição, né? Os dados fornecidos ao Ministério nas suas várias instâncias, nas interfaces com os seus vários sistemas, esses dados, essas informações são originados em diversos setores da instituição, por isso o papel de mediador do PI nesse sistema. E, na verdade, ele tem um fluxo dialógico, as setas talvez poderiam ser de idas e vindas ali, né, para representar essa dialogicidade com todas as instâncias da instituição. Então, sejam as instâncias acadêmicas, sejam as instâncias administrativas, por questões da infraestrutura, sejam as instâncias de decisão, né, de nível da reitoria, da mantenedora, e o pesquisador está aí no meio deste mar de setores da instituição, validando os dados para repassá-los ao Ministério da Educação, nos seus vários setores também, às séries, ao INEP, com o censo, com o ENAD. Então, esse fluxo desenharia essa complexidade, né? Então, chegou um ponto de eu ressaltar a complexidade da identidade do PI nessa relação. Ele não é um sujeito que pode trabalhar isoladamente, então, mais uma característica, o trabalho colaborativo em todas essas instâncias, né? A atuação do PI, basicamente, tem sido sistêmica, né, na medida em que ele é o representante, ele é um interlocutor nomeado pelo representante legal da instituição para lidar com todos esses sistemas. Aqui nós colocamos os principais, mas além desses derivam outros, né? Derivam Sistec para o Pronatec, Educacenso, deriva CIMEC para o Mais Médicos e outros programas do governo, e o PI está sempre ali intermediando essas relações sistêmicas. Então, a atuação do PI é, na medida dessa dinâmica, uma atuação sistêmica, interagindo com sistemas, principalmente a base de origem EMEC, que vai fornecer, como a Silmara colocou, as informações de toda a educação pública para os outros sistemas, fazendo interface com todos os outros sistemas, CIS-FIES, ProUni, etc. Né? Bom, eu não vou me detalhar nas funções em cada um desses sistemas, porque, para não ser repetitiva, a Magda vai falar sobre isso, né? Então, a minha apresentação, como eu já disse, de forma mais macro. Uma outra articulação importante do PI na IES, como a interface com a avaliação INEP, a avaliação no sistema do Ministério da Educação, uma articulação que eu considero importante também é com a CPA, na medida em que a CPA tem como função precípua a avaliação interna, a avaliação externa, e como, pelo menos na minha experiência, o PI conduz as avaliações de curso na instituição, essas avaliações de curso são partes aí, né, dão insumos para a avaliação institucional. Então, eu vejo também uma articulação bastante importante aí com a comissão própria de avaliação,
pensando no sinais, né? Mais uma vez, a centralidade do PI na atuação, nesse papel de interlocutor entre os sistemas, entre as instituições e o sistema, que eu quero dar um destaque nessa apresentação, nesse fluxo, para os indicadores de qualidade. Então, eu tenho, da minha experiência, uma convicção de que, se o PI exerce esse papel de interlocutor com comprometimento, a gente tem uma diferença bastante significativa ali no final do fluxo, nos indicadores de qualidade, né? São vários os desafios para essa chegada, né? Para culminar nesses indicadores de qualidade, mas eu acredito que é um trabalho bastante profícuo e importante para a educação brasileira. Opa! Então, aí, caminhando para o final dessa apresentação mais macro, a gente tem aí a responsabilidade do PI com a informação da IES, informação e dados da IES, com elementos de avaliação, na interlocução com o cadastro EMEC, que é primordial para o detalhamento das políticas públicas, nos processos regulatórios correspondentes e também na avaliação do desempenho do aluno. E aí, como eu comecei a minha apresentação falando de identidades, aqui a gente tem uma questão para pensar e refletir, né? Dentro dessa complexidade de atuações do papel do PI, aí a gente coloca essa questão, ser ou não ser, trazendo Shakespeare e Hamlet com as suas reflexões filosóficas, mas bastante profundas e profícuas para esse momento, né? Quem é esse pesquisador institucional? Quem é esse sujeito? Né? Como ele é visto, como ele é representado? Eu acho que isso é uma questão bastante importante para a gente pensar por todos os lados deste sistema em que ele está ali mediando, né? Quem é esse sujeito? O que se espera desse sujeito? Como vencer as demandas que lhe são colocadas? E aí eu termino a apresentação colocando essa figura, né, do super-herói, porque eu acho que nós somos aí super-heróis do cotidiano da educação. Agradecer a Inês pela colaboração dela. Ela falou aqui sobre a legislação que muda todos os dias, né? A BMS acabou de publicar a legislação atualizada, foi dito aí no cerimonial de abertura, 370 páginas, viu, Silmara? Só do ensino superior, hein? Então, isso significa que é mais de uma página por dia, contando sábado, domingo, feriado, etc., né? Então, o PI não dorme, o PI não come, pode dormir, não tem né? férias. Nem feriado, nem sábado, nem domingo, etc. Queria só lembrar que a apresentação da Inês e da Norma já está no site da BMS. Estou vendo o pessoal tirando foto aí, preocupado com a apresentação. Depois vocês podem baixar, já está lá no site da BMS.